Lá vamos nós. Bem, eu gostaria de falar sobre Insert in Bash, como ele funciona e como ele pode te ajudar. Bem, primeiro eu acho que é interessante darmos um cenário, você ver a utilidade disso, porque não adianta eu falar sobre o que é, mas não explicar onde você pode aplicar. Então, eu acho que dois cenários são interessantes e que têm aspectos em que o Insert in Bash pode agregar bastante. Bem, imagine que você tem uma API onde a pessoa envia informações ali para uma determinada rota. Essa determinada rota vai receber esses dados e nesses dados você tem 10 itens para serem inseridos no banco de dados. Fazer, pondo tempos, dados hipotéticos aqui, imagine que para cada insert que você faz um por um, você gasta 500 milissegundos. Com isso, no total, você gasta 5 segundos para inserir 10 itens no banco de dados. Esse tempo é devido à latência, porque o banco de dados está numa máquina à parte e a aplicação em outra. Então vai depender muito da distância. Pode ser maior, pode ser menor. Aqui eu estou pondo informações hipotéticas. Então 5 segundos, só que você tem, fora isso, você tem outras operações a ser feitas. Então, você vê que essa rota precisa ser otimizada esse tempo, porque está gerando insatisfação para o cliente, esse tempo que está sendo levado. Como você pode fazer isso? Você pode usar o Insert in Bash, que você vai ter uma instrução para inserir essas informações. Essa instrução vai conter todos os 10 itens que precisam ser inseridos, e você vai enviar isso para o banco de dados. Então, com a única operação, você vai inserir essas informações no banco de dados. Aqui, no exemplo de 10 itens, provavelmente você vai economizar metade do tempo. Então, vai ser 2,2 segundos a 3 segundos. Com isso, você vai reduzir 2, 3 segundos. Se gastar 2 segundos para fazer essa inserção, você economizou 3. Então, já é uma otimização ali que você consegue fazer. Isso nós estamos falando de cenário de inserir 10 itens. Quanto maior a quantidade de itens que você tem que inserir, sei lá, 50. Vamos pôr 100 agora. 100, se nós fôssemos inserir 100 registros e um por um, levando em conta que gastasse 500 milissegundos, nós gastaria 50 segundos. Se, usando o Insert Bash, gastar metade desse tempo, é 25 segundos. Você consegue economizar 25 segundos, respondendo mais rápido para o cliente, ali aplicar o front-end que vai ser visto pelo cliente ali. Porque muitas das vezes, se demora, o que o cliente faz no formulário, por exemplo? Ele clica de novo, ele fica até retentando enviar, porque ele acha que ocorreu algum erro. É o comportamento padrão do ser humano. Outro cenário interessante, imagine que você tenha uma tarefa em background. Vamos supor que você tem alguma na parte da sua aplicação possui fila de mensageria, você tem uma aplicação Node.js consumindo esses dados. Ou, por exemplo, uma tarefa em background também que consome dados, por exemplo, você consulta uma API porque você está fazendo a integração e você recebe uma lista de 10 registros. Em vez de você inserir um por um, fazendo essa mesma analogia que gaste 500 milissegundos, você vai gastar 5 segundos. Só que aí, essa integração é feita para vários clientes seus da empresa ali. Então, você começa a ter que buscar essas informações e processar não só para o cliente 1, para o cliente 2, para o cliente 3, e para fazer essa integração, como eu posso dizer, não funcionar, mas você tem que exibir essas informações de tempo, tem que constar de tempos em tempos, você tem que entregar isso, por exemplo, se é de um dia para o outro, você tem que consumir esses dados e persistir na sua base de dados para ficar visível para o cliente 1, por exemplo, para o cliente 2 e 3. Conforme o número de clientes for crescendo, essa tarefa em background ali,
ela vai incrementar o tempo dela de processamento. Pode ocorrer um cenário, se tiver um volume muito grande de clientes, você consumir essas integrações, você vai tomar um tempo bem grande, talvez você tenha que pensar em como conseguir consumir esses dados e persistir no seu banco de dados, fazer essa integração, aguentar a demanda de clientes que você tem. Qual seria a ideia? Duplicar a aplicação para conseguir aguentar essa demanda. Então, criar uma outra cópia dessa aplicação que está rodando background para fazer parte da tarefa. Mas às vezes, o que você poderia fazer é o quê? Se você está fazendo um insert um por um, você poderia estar fazendo a inserção em lote. Se nós voltarmos ao cenário das 10 interações, por exemplo, gastando 5 segundos, se nós fizermos um insert em bash, que a tradução é inserção em lote, nós gastarmos metade, então 2,5 segundos, você ganhou 2,5 segundos a mais para você poder processar outras informações. Então, você aquela tarefa em background, aquela aplicação sua, tem um dobro de capacidade agora, ela vai conseguir fazer o dobro da demanda com essa simples alteração. Se nós levarmos para o cenário de 100 itens, busquei ali na API que eu estou fazendo integração e veio 100 itens. Você gastaria 50 segundos, levando em conta que é 500 milissegundos para cada inserção do seu banco de dados. Então, você gastaria 50 segundos. Com Insert in Bash, você consegue reduzir isso para metade ou até menos tempo. Tá? Isso vai variar também de distância do seu banco de dados, entre outras coisas. E, então, de 25 segundos, ali, você gastava 50 segundos para fazer a inserção de cada registro no banco de dados, levando em conta que são 100 itens. Agora você gasta metade, por exemplo. Então sobrou mais 25 segundos que pode ser usado para processar mais informações. Então sua capacidade de processamento daquela aplicação em background ali dobrou. E às vezes, que se dobrar, você evita gastar um dinheiro para colocar uma nova máquina ali, incrementar mais recurso para conseguir aguentar a demanda que você necessita. Às vezes, com a pequena alteração para fazer um insert em bash, por exemplo, insert in lote, você consegue evitar gastar dinheiro e devido que você aumentou a sua capacidade de processamento. Então isso é um ponto interessante. Por isso que eu acho bom dar esse exemplo de dois cenários, tanto de uma API, tanto o cenário de uma tarefa em background ali. Uma aplicação que fica escutando de alguma forma, ou de tempo em tempo, coleta informação e guarda no banco. Outro ponto é que se você cresce muito, você começa a criar vários processos dessa aplicação em background que insere dados no banco de dados, você vai criar novas conexões no seu banco de dados. Talvez o volume que você tenha dessas tarefas em background, você começa a ter problema com limitação de conexão com o seu banco. Então, com essa estratégia de insert in bash, você reduz uma quantidade de máquinas que estaria fazendo esse processamento em background ali para você. Devido a você dobrar a capacidade de processamento de cada processo dessa aplicação em background. Então, beleza, eu acho que já deixou claro o que é o insert in lote. Nada mais é que, em resumo, a instrução SQL, onde você especifica nela para inserir mais de um item, 10, 20, 30, vai depender da sua necessidade ali. Como ela funciona? Basicamente, se nós formos até o exemplo que eu vou usar, o exemplo de inserção de estados, você vai ter uma instrução SQL, insert into, você especifica o nome da sua tabela, os campos que são necessários e o values aqui. O mais comum é o que? Você passar só esse primeiro. Só que o insert in bash, o que você faz? Vírgula, aí passa outra instrução com valor diferente. Vírgula,
cada parênteses desse representa um registro que vai ser inserido no banco de dados. E você manda essas instruções para o banco vai entender, vai fazer essa inserção, no caso desses 3 itens, numa única vez, evitando fazer um por um. E como isso pode ajudar? Assim como eu falei, se reduz o tempo e também se, muitas das vezes, igual o cenário do Processing Background que eu expliquei, você vai, às vezes, reduzir até custo da sua aplicação. Não só tempo, mas você vai reduzir custo de operação ali da aplicação rodando, porque você aumentou a capacidade de processamento daquele Processing Background. Então você não precisa criar uma nova máquina com um novo processo para ajudar a processar, por exemplo. Então, beleza, legal, falei, vamos para o código. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho um Docker com MySQL, mas isso funciona também com Postgres. Eu consigo falar que funciona com MySQL e com Postgres porque eu trabalhei com ambos e já fiz em ambos. Então, eu consigo dar certeza para você nesses bancos, mas eu creio que tanto Oracle, SQL Server, entre outros bancos de dados, você vai conseguir fazer isso. Mas muitas das vezes, aqui eu usei o MySQL 2, um driver, muitas das vezes você vai usar um Core Builder, como um Kenex, Node, ou em qualquer linguagem ali que você use, você pode, esse conceito de Inserting Bash existe, mas eu quis mostrar mais na unha, pra você entender como funciona mesmo na unha, fazer esse Inserting Bash. Beleza, aqui eu tenho os estados, por exemplo, eu tenho 4 estados aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Eu tenho esse método. O que ele faz? Ele tem essa instrução SQL, que é aquela primeira parte, dizendo que eu quero inserir, qual tabela, os campos, e o values aqui é só uma vez que ele exibe. Aí você tem um SQL values. Por que desse cara? Esse cara vai representar, no final vai ser cada item daquele array vai ser algo nesse sentido aqui. Parêntese. É o que eu faço. Eu pego o estado que vem aqui para mim, faço um map e com cada item dele um objeto, eu venho cá e chamo object.keys, que aí eu vou pegar a chave as chaves ali vou saber quantos campos, melhor dizendo, cada item desse tem. No caso 2, que é name e UF. E aqui, como a minha aplicação, vamos falar assim, uma SQL2, você conseguir fazer com que a consulta aceite, vamos falar assim, parâmetros, dados dinâmicos, eu ponho essa interrogação. Então eu vou ter uma lista, no final, esse SQL values vai ser algo nesse sentido aqui, ó. Vai ficar algo assim. Como eu tenho só 2 campos, ele vai ficar assim. Eu vou retornar aqui. Depois eu pego esse values. Na verdade, esse values vai ser isso aqui, ó. Vai ser isso aqui. E como ele vira isso? Basicamente, quando o map ele vai retornar para mim um array, que vai ter cada item desse array vai ser uma interrogação, e eu faço um join por vírgula aqui, e espaço. Aí ele vai virar isso aqui. E depois, aqui embaixo, você vai perceber que eu pus os parênteses. Então, o resultado final que vai ser inserido, que vai ser um item do SQL Values, vai ser isso aqui, ó. Então, SQL Values é um array com vários itens desse, no final das contas. Aí depois que ele passou por todos, por exemplo, 4 itens, então nesse array de SQL Values eu vou ter 4 itens. E depois eu pego esse SQL Values e faço um join por vírgula. Então o resultado aqui vai ser o seguinte. Vai virar isso aqui, ó. Vou só tirar aqui, porque aqui já não necessita. Você vai reclamar. Aqui. Então no final, o SQL Values vai virar isso aqui.
E aí, você vai perceber que eu tenho uma promise para ficar, porque o MySQL2 ali, ele trabalha com callback, então até para facilitar para mim. Então faço connect query para executar aquela query, e aí eu junto o SQL lá de cima, que é essa instrução, o SQL values, que no final aqui, nessa linha, ele vira isso aqui. Então, essa linha aqui vai virar isto aqui. Ah, dá para copiar lá de cima. Vai virar isso aqui mais isso daqui. Então, vai virar essa instrução aqui. E essa quantidade aqui vai variar baseado na quantidade de itens que tem seu array. Aqui tem 4, mas se tivesse 30, seriam 30 desses carinhas aqui. Cada item desses 30 ia representar um parênteses desse. Aqui. E cada campo é uma interrogação. Se você voltar aqui, você vai perceber que eu tenho um datas push, que é o quê? Como essas bibliotecas geralmente elas tratam SQL injection, o que acontece? Eu não posso concatenar direto na consulta SQL, porque pode ser que uma pessoa mal intencionada coloque uma instrução SQL na hora de enviar os dados para deletar minha tabela. Então, fazendo a injeção de SQL, que aí seria um ataque chamado SQL injection. Então, essas libs, geralmente o que elas fazem? Você passa a instrução e elas têm uma forma de identificar que essa parte aqui é dinâmica. No caso do pacote MySQL2, quando eu passo interrogação, indica que aqui vai ter uma informação dinâmica. Vai ser depois colocada, vai ser passada. Só que aí a biblioteca vai passar, porque ela vai ter o cuidado com a questão do SQL Injection. E, voltando aqui, você tem o que eu fiz. Como cada aqui, essa variável chamada aqui, ela é o resultado do Object Keys. O que o Object Keys faz? Ele pega o item lá, que seria um exemplo, seria esse cara aqui, cada um desses, que está dentro do array de estado, e ele vai retornar um array com nome e o F, para aquele item. Então minha key aqui, a primeira key vai ser name e a segunda vai ser o F. Então o que eu faço é, eu pego esse item, essa aqui, por exemplo, name, e vou colocar dentro do array. Depois eu chamo item F, coloco no array, em ordem. Por que essa ordem é importante? Porque na hora que for executar a query, for mandar para o banco de dados, ele vai falar, ó, essa primeira posição aqui vai ter informação São Paulo, por exemplo. Estou errado aqui, mas só praticidade. A próxima é o F, então vou pôr aqui. Tudo isso vai ser a posição 0 do array representa a primeira interrogação. A posição 2 a segunda interrogação representa a posição 1 do array. Então tem uma ordem a ser seguida. Por isso eu estou fazendo esses pushes aqui. Então eu vou tirar aqui. Vou mostrar rodando. Aqui. Node. Beleza, tá dizendo aqui que inseriu 4. Se eu vim aqui, que eu estou rodando o Docker, e fazer aqui select state, ele adicionou os 4 estados.
São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas Gerais. Esses caracteres estão esquisitos porque provavelmente a parte de encode do banco eu não setei como o TF8, para ele conseguir entender caracteres com acentuação. Mas dessa forma, eu resumidamente você monta uma instrução para fazer insert em bash. Necessariamente você não vai precisar disso, por exemplo, no Kenex, nós formos olhar aqui, Kenex insert many. Ele já vai fazer essa loja. Aqui você tem um exemplo, deixa eu pegar aqui, aqui é um exemplo onde o cara está passando por insert um array com vários itens, que seriam esses aqui, ó. O que vai acontecer? Por baixo dos panos, ele vai fazer o que eu fiz aqui no exemplo do estado. Ele vai pegar a tabela que você... Ele vai montar a SQL onde você tem a tabela que você informou, os campos que precisa, que provavelmente ele vai criar os campos baseados aqui, por exemplo, nas keys dos objetos que você passar. Por exemplo, Field ID, Product ID e Value. Depois ele vai montar a parte do Values, assim como eu montei aqui, com as interrogações ou baseado no padrão que ele usa, da biblioteca que ele usa. E no final, ele vai simplificar tudo isso aqui que eu fiz, que no final seria essa instrução de insert. Insert into table name field 1, field 2. Aqui eu não estou pondo os nomes específicos, mas aí, por exemplo, no table name, ele colocar o nome da tabela. Field 1 e field 2 seriam as colunas, poderia ser mais. E os values seria baseado na quantidade de itens. Se tem dois, seria dois caras nesse sentido aqui. Se é 100 parênteses desse aqui, aí a quantidade de interrogação é baseada na quantidade aqui de campos. Se eu tivesse 3 campos, cada parênteses desse teria que ter 3, por exemplo, para representar a quantidade. Cada um desse, na mesma ordem que está especificado aqui, representaria os valores de cada coluna. Então é só um exemplo. Mas eu fiz isso mais com o intuito de explicar para caso você precise enfrentar isso, porque muitas vezes você vai ter cenários em que talvez você trabalhe numa empresa onde você não pode utilizar nenhuma ferramenta tipo um Kenex, que é um Query Builder, que Query Builder vem de construtor de query, ou um ORM, Object Relational Map, que ele vai conseguir facilitar a sua vida, seria um type ORM da vida, um SQLize. Você vai ter cenários que você não vai poder usar isso, porque às vezes por questão de performance, ou às vezes a empresa não adota mesmo, porque acha que vai afetar em performance. Então às vezes você vai ter que escrever na mão. Então isso aqui dá uma noção de como você vai construir. O que vai mudar é o nome das suas tabelas, as colunas que você precisa inserir, mas o raciocínio aqui de construir é o mesmo. Cada parêntese representa um item do seu array, que vai ser inserido em bash. E as interrogações, você tem 10 ou 5 interrogações dentro de cada parêntese, cada interrogação vai representar uma coluna, o valor que vai ser colocado em uma coluna. E essa quantidade varia dos campos que você tem na sua tabela. Então acho que era isso. Eu vou deixar o link do código na descrição, para vocês conseguirem olhar e tirar como exemplo. Mas a ideia era, resumidamente, é assim que você faz o insert em bash. Assim, e também agora, eu acho que ficou claro os benefícios que você vai ter, reduzir tempo, às vezes custo, porque você vai aumentar a capacidade de processamento, no caso de um background job lá, igual eu citei, evitando você ter que gastar, criar uma cópia daquela aplicação para processar a demanda, para conseguir processar aquela demanda. Mas era isso. Espero que tenha ajudado.